Capítulo 5. O propósito da profecia: edificação, exortação e consolação. A profecia é um dom poderoso e transformador. Mas qual é o seu verdadeiro propósito? Muitas pessoas associam a profecia apenas a revelações sobre o futuro ou a manifestações extraordinárias. Mas, na realidade, a profecia tem um papel muito mais profundo na vida dos crentes. A Bíblia nos ensina que toda profecia tem um objetivo claro e definido: edificação, exortação e consolação. O verdadeiro propósito da profecia não é impressionar, gerar medo ou manipular pessoas, mas trazer a mensagem de Deus com clareza, amor e verdade. Neste capítulo, vamos compreender a verdadeira função da profecia e como podemos aplicá-la de maneira saudável e alinhada com a vontade de Deus. A profecia como ferramenta de edificação. A primeira função da profecia é edificar. O termo edificação significa construir, fortalecer e desenvolver algo de maneira sólida. No contexto espiritual, a profecia serve para fortalecer a fé do povo de Deus, corrigir caminhos e direcionar para um crescimento saudável na caminhada cristã. Em 1ª Carta aos Coríntios capítulo 14, versículo 3, está escrito: Mas aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso significa que a profecia não pode ser usada para destruir, dividir ou enfraquecer a fé das pessoas, mas sim para construir uma vida espiritual mais firme e alinhada com os princípios de Deus. Quando uma palavra profética é genuína, ela leva a pessoa para mais perto de Deus, trazendo clareza e entendimento sobre o que Ele deseja fazer em sua vida. A profecia como exortação para alinhar o caminho. A segunda função da profecia é a exortação, que significa advertência, encorajamento ou correção. Muitas vezes, Deus usa a profecia para chamar a atenção do seu povo, corrigir atitudes erradas e realinhar vidas de acordo com sua vontade. A exortação profética não tem o objetivo de humilhar ou expor as pessoas, mas de levá-las ao arrependimento e à transformação genuína. O profeta Jonas, por exemplo, recebeu de Deus a missão de profetizar contra a cidade de Nínive, advertindo o povo sobre o juízo que viria caso não se arrependessem. Sua mensagem foi forte, mas produziu arrependimento, e Deus concedeu misericórdia àquela nação. Livro de Jonas capítulo 3, versículos 4 ao 10. Deus continua usando a profecia para chamar seu povo de volta ao caminho certo. No entanto, qualquer exortação profética deve estar fundamentada no amor e na verdade, nunca na acusação ou na condenação. Em Carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 6, a palavra nos ensina: Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Toda exortação profética vem do amor de Deus, pois Ele deseja ver seus filhos crescendo e amadurecendo espiritualmente. A profecia como consolação para os corações. A terceira função da profecia é consolar. Deus conhece nossas dores, nossas angústias e nossos medos, e muitas vezes Ele usa a profecia para trazer palavras de ânimo, esperança e cura emocional. Em momentos de dificuldade, uma palavra profética pode ser o que renova a fé, traz direção e fortalece o coração de alguém que está abatido. O próprio Jesus exerceu essa função profética muitas vezes, trazendo palavras de consolo e restauração para aqueles que estavam aflitos. No Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso mostra que a profecia também serve para lembrar ao povo de Deus que Ele está presente em meio às tribulações. Uma palavra de Deus no momento certo pode transformar a vida de alguém que já estava sem forças para continuar. Os perigos do mau uso da profecia. Embora a profecia seja um dom poderoso, é importante ter discernimento espiritual para identificar quando ela está sendo usada de maneira errada. Existem alguns sinais de alerta que indicam quando a profecia não está sendo usada corretamente. Quando gera medo excessivo ou ansiedade, Deus pode trazer advertências, mas sua palavra sempre vem acompanhada de esperança e uma chance de arrependimento. Quando contradiz as Escrituras. Se uma profecia vai contra a palavra de Deus, ela não pode ser verdadeira. Quando manipula ou controla pessoas. A profecia nunca deve ser usada para manipular decisões ou obter vantagens pessoais. Quando promove orgulho ou exaltação pessoal, o verdadeiro profeta não busca a fama, mas a glória de Deus. A Bíblia nos ensina a testar as profecias para garantir que elas vêm realmente de Deus.
Em primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 e 22, lemos: Examinai tudo. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. Como desenvolver um coração sensível para a profecia? Para que possamos receber e transmitir profecias com integridade, precisamos desenvolver um coração sensível à voz de Deus. Algumas práticas espirituais que ajudam nesse processo incluem: vida de oração constante. Quanto mais buscamos a Deus, mais aprendemos a reconhecer sua voz. Conhecimento profundo da Bíblia. Toda profecia deve estar alinhada com as Escrituras. Obediência à direção de Deus. Se queremos receber mais de Deus, precisamos estar dispostos a obedecer o que Ele já nos revelou. Comunhão com o Espírito Santo. Ele é quem nos capacita a entender e transmitir as mensagens de Deus. Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos ensina a viver no sobrenatural e a usar a profecia para edificar vidas. Conclusão: a profecia como instrumento de amor e transformação. O verdadeiro propósito da profecia não é apenas revelar o futuro, mas transformar vidas através da edificação, exortação e consolação. Deus usa a profecia para fortalecer sua igreja, corrigir seus filhos e trazer esperança para aqueles que estão desanimados. A profecia não é um espetáculo, mas um dom precioso que deve ser tratado com temor e responsabilidade. Que possamos buscar a Deus com sinceridade, permitindo que Ele nos use como instrumentos de sua palavra, sempre para edificar e transformar vidas. Você está pronto para ser um canal da voz de Deus para esta geração?